Leia atentamente a definição. A série pode ser classificada em 4 tipos diferentes, tá? O primeiro tipo é o temporal, ou cronológica, ou evolutiva, ou histórica. Ele tem a ver com uma certa data, um certo tempo. Abaixo nós apresentamos uma tabela de produção de carros entre uma certa data. Então, quantos carros foram produzidos em 2010, em 2011 e em 2012? A segunda classificação de série é a geográfica ou de localização. Ela tem a ver com o local em que aconteceu os dados. Abaixo nós mostramos uma tabela de consumo de álcool por região no Brasil. Então, cada uma das regiões teve tanto de consumo de álcool. A série específica, os dados são agrupados em cima de um fato, de uma certa ocorrência. Por exemplo, aqui nós colocamos o sexo de nascidos em tais hospitais numa certa época. Então, quantos meninos, quantas meninas? Poderiam ser a cor dos olhos dos nascidos em um certo hospital em uma certa época. Então, quantos de olhos castanhos, quantos de olhos negros, quantos de olhos azuis, quantos de olhos verdes e assim sucessivamente. E por último, a série mista, que é a combinação de umas ou mais séries das anteriores. Por exemplo, aqui nós combinamos a produção de carne, né, bovina, suína, de frango e peixe nas regiões do Brasil. Então, não é uma única produção, são várias produções, vários tipos de carne em cada uma das regiões. Então, eu tenho dois tipos de agrupamentos. Então, série mista. Agora vejamos como monto uma tabela a partir das informações colhidas. Usaremos como exemplo 30 alunos do ensino médio de Serra Negra, os dados são fictícios. Então, à medida que eu vou fazendo a pesquisa, eu vou colocando as informações. Então, aqui é a idade. Então, sei lá, o primeiro aluno tinha 33 anos, o segundo aluno 34, o terceiro 25, o quarto 26 e assim sucessivamente. Então, cada uma das informações foram dispostas a partir de uma série. Então, esses dados são chamados de dados brutos. A partir do momento que eu organizo essa informação, esses dados em ordem crescente ou em ordem decrescente, ele recebe o nome de RAW. Então, veja que embaixo eles estão organizados. Comecei no 20 e terminei no mais velho, que é o 34 anos. Agora, eu vou organizar essa informação na tabela. Então, qual é a minha variável? A minha variável é a idade. Então, ela é o meu X, tá? Então, o XI é a idade. Eu tenho alunos de 20 anos, de 21, de 22, de 23, de 24, de 25, de 26, de 29, de 30, 31, 32, 34, 3 e 34 anos. Quantos alunos eu tenho de cada uma dessas idades? Então, com 20 anos, eu só tenho um aluno. Essa quantidade de alunos é chamada de frequência absoluta. Olha, com 21 anos, eu tenho 3 alunos. Frequência absoluta dos alunos que têm 21 anos são 3. Com 22 anos, eu só tenho um aluno. Com 23 anos, eu tenho 2 alunos. Com 24 anos, eu tenho 2 alunos. Já com 25 anos, eu tenho 4 alunos. E assim sucessivamente. Veja que eu organizei a tabela bem direitinha. A primeira coluna é a variável, o X, a idade. A segunda coluna é a frequência absoluta, quanto que aparece com cada uma das idades, tá bom? Eu também chamo de amplitude total a variação entre o mais velho e o mais novo. Então, o mais velho tem 34, o mais novo tem 20. Então, a variação de 20 até 34 são de 14 anos. Esses 14 é a minha amplitude total.
Agora, a frequência absoluta acumulada é você ir somando. Então, no primeiro, a frequência absoluta é 1. Então, a frequência absoluta acumulada também é 1. No segundo, eu vou somar o 1 com a próxima frequência. A próxima frequência é o 3. Então, 1 com 3 deu 4. No terceiro, eu vou somar a frequência acumulada anterior mais esse próximo dessa linha. Então, eu tinha 4 anteriores, mais 1 com 22 anos, o que me dá frequência acumulada de 5. No próximo, eu vou fazer o mesmo processo. Dos anteriores, eu tenho 5, mais 2 alunos de 23 anos, então me dá 7. No próximo, eu vou fazer a mesma coisa. Nos anteriores, eu tinha 7, mais 2 alunos de 24 anos, dá um total de 9, e assim sucessivamente. A frequência relativa é uma fórmula. Como que eu faço? A frequência relativa é a frequência absoluta de cada uma das linhas dividido pela somatória da frequência absoluta total. Então, como que eu vou fazer? Perceba que é sempre a coluna da frequência absoluta que eu vou usar para fazer a frequência relativa. Então, eu vou pegar lá de 20 anos, eu tenho uma pessoa. Então, 1 dividido por 30 me dá a frequência relativa de x igual a 20. A frequência relativa de 21 anos. Eu tenho 3 pessoas, então vou dividir 3 pelo total, que é 30, o que me dá 0,1. Agora, a frequência relativa de 22 anos. Eu tenho apenas uma pessoa, então é 1 dividido por 30. A frequência absoluta de 23 anos, eu tenho 2 pessoas, então 2 dividido por 30. A frequência absoluta de 24 anos, 2 novamente, dividido por 30. A frequência absoluta de 26 anos, de 25 anos, 4 dividido por 30. E assim sucessivamente. A somatória da frequência relativa tem que dar 1. E a frequência relativa acumulada é como a frequência absoluta acumulada. O primeiro vai se repetir. O segundo, eu pego 0,0333 e somo com o de baixo, somo com 0,1. Depois eu pego os anteriores, 0,1333, somo com o de baixo, com 0,0333, que dá 1,667, aproximadamente, tá arredondado, tá bom? O de baixo, eu pego o anterior, 0,1667 e somo com o de baixo, 0,0667, e assim sucessivamente. Então, sempre que se tratar de acumulados, é pegar o acumulado anterior, somar com a linha que você está trabalhando. Classes ou intervalos. Então, quando eu tenho uma variável contínua, ou então eu tenho uma gama muito grande de variação dos meus dados, eu agrupo esses dados. Esse agrupamento a gente chama de classes. E aqui a gente colocou o exemplo também de 30 adolescentes de uma sala de aula, é fictício. A altura deles. Então, você percebe que a variação da altura é 1 centímetro para cada um, às vezes 2 centímetros. Então, ela é uma variável contínua, tá? Então, ao invés de fazer cada uma das informações separadamente, quantos medem 1,54 m? Quantos medem 1,57 m? Quantos medem 1,59 m? Que daria uma gama muito grande de informações para estudar. O que nós fazemos? Nós vamos agrupar. Então, quantos medem de 1,54 m até 1,62 m? E assim sucessivamente. Agora, esse agrupamento não é assim feito aleatoriamente.
propriamente, né? Tem algumas regras que nós devemos seguir para fazer esses agrupamentos, que são chamados de classe. Então, comecei aqui com as informações dos dados brutos, e depois com o rol, ou seja, os dados brutos colocados em ordem crescente. Vamos ver o próximo apresentação. Então, o rol, que são os dados brutos escritos em ordem crescente, eles vão ser separados em classes. A primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o número de classes, quantos grupinhos eu vou fazer. E isso não é feito de qualquer jeito, né? Existem dois métodos. O primeiro método é o mais simples. Eu pego o número de elementos. Se esse número de elementos for menor que 25, então eu assumo que o número de classes, K, é igual a 5. Se esse número de elementos for maior ou igual a 25, eu extraio a raiz quadrada desse número. E o segundo método é um jeito mais, é uma fórmula, então é um jeito mais refinado. A fórmula é K igual a 1 mais 3,32 vezes o log do número de elementos. No nosso exemplo anterior, eu tinha 30 alunos, então o número de elementos, 30. Aplicando na fórmula, eu tenho K igual a 1 mais 3,32. Bom, agora com essas informações, vamos construir a tabela. Lembrando que nós vamos dividir em 6 classes, o nosso K deu 6, e a amplitude de cada classe é 0,07 metros, ok? Então, o que eu faço? Veja lá a primeira linha, perceba, a menor altura que eu tinha era 1,54 m. Então, 1,54 m mais 0,07 metros vai dar 1,61. Na linha de baixo, eu começo no 1,61 e somo mais 0,07, dá 1,68. Na próxima linha, eu começo no 1,68 e somo mais 0,07, que dá 1,75. E assim sucessivamente, até montar as 6 classes.
Então, quando eu for contar, fazer a contagem da frequência absoluta, eu vou contar as pessoas com 1,54 m, 55, 56,